Pai do Senhor, meus irmãos, estamos com saudade, mas eu sei que Deus está cuidando de tudo e mais uma vez estamos aqui para iniciar este culto. Eu vou chamar de culto da família, porque nós estamos reunidos em família, mas creia que o Senhor está no controle de tudo. Quero saudar as congregações, aos irmãos que estão no interior. Lembro agora também da avó de Sarinha, que é casada com Dayan, a irmã Adilce, que esse vídeo chega lá também, lá em José da Penha, a cidade de José da Penha, depois de Pau dos Ferros, mais de 400 quilômetros daqui. Então, que o Senhor possa estar abençoando a todos nas suas casas. O Espírito Santo de Deus está presente em todos os lugares. E iniciando esse momento, eu queria fazer esse momento de adoração. Queria fazer só uma leitura de 2 versículos que está em Salmos capítulo 18. E Davi, ele, depois da vitória que o Senhor deu a ele adora ao Senhor, ele exalta o nome do Senhor. O versículo 1 e 2 do Salmo 18 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte, a minha cidadela, o meu libertador. O Senhor é o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, ou seja, o meu amparo, a minha proteção. Esse é o Deus de Davi, que deu vitória a ele contra os seus inimigos e contra tudo aquilo que ele estava passando. Eu quero louvar mesmo assim a capela. Eu quero deixar um hino que diz assim, um pouquinho. Eu gosto sempre que estou dirigindo o culto, fazer parte também da palavra louvada. Eu não sou de solista, mas eu gosto de entoar. Então, depois desse cântico, eu vou louvar com os irmãos. Se concentre no culto e creia que esse cântico diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, se você puder, mas coloque o seu coração, adore ao Senhor, né? O Senhor é grande e fiel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Tu és santo dos santos, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Senhor. E assim Te adoramos e exaltamos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, só Tu és Deus. O mundo não entende, o mundo, Senhor, procura, mas não quer se dobrar. Mas Tu és o Deus. Senhor, no mais alto dos céus não existe crise, porque tudo está no controle, Senhor. Muito obrigado por tudo. Recebe tudo que for feito neste culto. Chega, Senhor, com os Teus servos, que nós possamos Te adorar de todo o coração, Te louvar cada dia mais e ensinar a nossos filhos, a nossa família, a sempre estar Te adorando. Por isso, bendizemos o Teu nome, porque Tu és absoluto
Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Receba e exalta o Senhor. E vamos continuar louvando ao Senhor. Amém. Vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. O coração exulta, de alegria eu canto. O mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Continuando, os irmãos, neste culto, nós vamos orar novamente. Vamos orar pela confissão dos pecados e uma oração também. O pastor André pediu que eu fizesse pela intercessão por aqueles irmãos que estão passando por algum problema. Nós temos famílias enlutadas, nós temos alguns enfermos, talvez até pessoas com ansiedades fortes, mas o Senhor está presente. Ele disse que não vos entristeçais, está lá em Neemias 8:10. Não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então creia que o Senhor vai fazer. Ele já fez, porque Ele já sabe daqui a 10 anos o que vai acontecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluia! Mas eu quero deixar aqui, sem tomar muito tempo, só um cânticozinho assim que diz assim: para aqueles que estão precisando, eu cuido de ti. Aleluia! Eu cuido de ti, descansa em mim, glória,
comece a sorrir. Preste atenção. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Receba, aleluia, oh glória, Ele cuida de ti, amém? Então nós vamos orar, crendo, repreendendo, e o Senhor está fazendo. Ele tem promessa, as promessas nos meus filhos, promessa no meu neto, promessa na minha família, promessa para a igreja. Creia, receba, aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos mais uma vez, Senhor, pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Tu conheces o coração de cada um, coração que se arrepende, que se quebranta. Tu disseste que estás perto deste servo que tem um coração quebrantado, arrependido. Oh glória, tu estás perto dele, aleluia. Agora eu quero te pedir, Senhor, que tu tem promessas no Salmo 91. Quantas promessas no Salmo 91 tu tem para o teu povo, Senhor? Aquele que habita a sombra do esconderijo, na sombra do esconderijo do Altíssimo, tu tira o medo, tu tira o pânico, tu repreende a depressão. Ah, Senhor, aqueles que estão ansiosos, Senhor, que possam pensar em ti, Jesus. Meu Deus, chega, Senhor, desfaz todo o medo, desfaz, Senhor, todo o pânico, aleluia, e que eles possam crer nas tuas promessas. Eita, eu sei de uma coisa, que tu tem promessa para cumprir ainda na minha vida, porque eu estou vivo e tu vai cumprir, assim que como tu tem promessa na vida da tua igreja. Receba. E assim te agradecemos pelas promessas, pelos livramentos. Quantos livramentos tu já nos deste, Senhor. Oh, glória. E continua dando mesmo, Senhor, diante de toda essa situação. Para ti, Senhor, não é nada. Não é nada. Chega nas famílias que estão sofrendo, Senhor. Nas famílias enlutadas. Nos enfermos, Senhor. Quando tu quer, basta uma ordem tua, aleluia, basta um toque teu, Senhor, e o Senhor faz milagre nos enfermos. Tu consola, Senhor, o coração abatido, o coração triste. Eita, aleluia, eu creio. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que eu sinto a tua presença, a tua glória. Chega, Senhor, naquele que está precisando. Chega na tua igreja. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. E vamos continuar louvando ao Senhor. Oh, glória. Boa noite, queridos. Que alegria poder estar novamente com vocês, para que juntos assim possamos adorar o nosso Deus, aquele Deus que merece toda a honra, toda a glória. E Ele é o nosso Deus. Em todo tempo Ele é o nosso Deus, né? Em tempo de dificuldade, problemas, mas acima de tudo Ele é o nosso Deus. E no Salmo 138 nos diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo, e me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém? Louvemos ao Senhor. Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu
teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, Deus, Senhor, conhecer o amor que habita em ti.
Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo esteja com todos vocês e que a paz de Cristo repouse em cada mente e cada coração. Eu creio que esse tempo, isso já está se tornando até muito repetitivo, mas eu creio que esse tempo de isolamento, de pandemia, tem levantado algumas questões a respeito da igreja, dos desafios que ela vai enfrentar. E pensando nisso, eu queria trazer nesta noite uma reflexão a respeito do ministério de Jesus Cristo, porque eu creio que essa reflexão a respeito do ministério de Jesus Cristo, ela pode balizar, ela pode nos dar diretrizes, ela possa nos dar caminhos, apontar caminhos pelos quais a igreja deverá caminhar. Que eu creio que esses princípios, que essas balizas, não são diferentes daquelas que nós já tínhamos, mas talvez que a gente precise fazer uma reflexão em torno delas. Se fosse pedido a mim, a você, que resumíssemos o ministério de Jesus Cristo, como nós resumiríamos, como nós sintetizaríamos esse ministério? Qual foi a essência do ministério de Jesus? Existe, porventura, nos evangelhos alguma indicação, alguma ação do que seria a síntese deste ministério, de tal maneira que nós pudéssemos tomar como parâmetro para servir de modelo para o ministério da igreja e, consequentemente, para o meu ministério, para o seu ministério, porque todos nós somos chamados a isso. Se existe, quais áreas seriam abrangidas por essa síntese? Eu queria, nessa noite, meditar com vocês em duas passagens que, para mim, resumem as ações do ministério de Jesus Cristo e que eu penso que deveriam nortear as ações da igreja. Agora, nesse tempo de pandemia, depois da pandemia e sempre. Eu vou ler para vocês e vocês podem me acompanhar. Mateus 4, 23 a 25 e Mateus 9, 35. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ainda no capítulo 9, verso 35 de Mateus, nós lemos: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu penso que se Jesus fosse fazer uma avaliação do nosso ministério, do ministério da igreja, talvez ele dissesse assim para a gente: Ei, pessoal, vocês entenderam errado. Eu não chamei vocês para que sejam membros de igreja, para que seus nomes estejam escritos no rol de membros da igreja. O meu chamado foi para que vocês fossem meus discípulos. E como meus discípulos, vocês fizessem novos discípulos. Creio que é esse o desafio que nós temos. Desafio que nós temos como cristãos. O nosso desafio, obviamente, é em os batizando, como diz Jesus Cristo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. A fazer parte de uma igreja é um corolário, é uma decorrência, é uma consequência disso. Mas eu creio que nós estamos entendendo errado
o chamado de Jesus Cristo para nós. E para que foi que ele nos chamou? Em primeiro lugar, olhando o ministério de Jesus Cristo, ministério que deve servir de exemplo para nós, como cristãos, para a igreja, foi um ministério de ensino. Tanto aqui quanto em 9:35, no verso 23 diz, ensinando nas sinagogas, Mateus estabelece uma diferença entre ensino e pregação. Um conjunto de 10 famílias constituía a sinagoga. E qual era o papel do chefe da sinagoga? Era mais o de um administrador. Ele convidava os rabinos para ensinar na sinagoga. Eu penso que quando Jesus chegava às sinagogas, procurava convencer os judeus da nova aliança, do novo tempo, da nova dispensação que se instalava com o seu ministério. O Sermão do Monte é um exemplo dessa mudança ao afirmar os famosos "eu, porém, vos digo". Aqui, o apelo de Jesus era a mente. Talvez essa seja uma das dimensões que precisa ser resgatada em alguns círculos evangélicos. A mente a serviço do reino de Deus. A mente a serviço do Evangelho. O cristianismo, embora apele à fé, não é um aniquilamento intelectual. Jesus nos disse que nós deveríamos amar a Deus com todo o nosso entendimento. A teologia, muitas vezes eu escuto as pessoas falando da teologia como uma coisa ruim, como uma coisa prejudicial à igreja. As pessoas não entendem que a teologia, ela é, na verdade, a articulação da nossa fé de uma maneira organizada, de maneira sistematizada. Porque todos nós somos teólogos, todos nós fazemos teologia na medida em que nós pensamos e nós articulamos a nossa fé, aquilo que nós cremos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Trindade, sobre a igreja. Tudo isso é fazer teologia. É lógico que a Bíblia fala dos mestres, daqueles que se afadigam, que gastam tempo no ensino. Mas a teologia, Paulo fez teologia, Pedro fez teologia, Jesus fez teologia. Quando ele dizia "eu, porém, vos digo", ele estava interpretando as Escrituras à luz da sua pessoa, do evento do Messias que veio. O apóstolo Pedro disse que nós devemos sempre estar preparados para responder a todos que pedirem a razão da esperança que há em nós. Preste atenção. Qual a razão da sua esperança? Você está preparado para isso? É isso que Pedro está dizendo. O apóstolo Paulo, ao chegar nas sinagogas, ele procurava convencer os presentes a respeito da fé em Cristo e do reino de Deus. Em Atos capítulo 18, verso 4, está escrito: "E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos." Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Agora prestem atenção aqui. Paulo está escrevendo a Tito a respeito de que tipo de presbítero ele deveria constituir, ele deveria ordenar lá na cidade de Creta, para a igreja de Creta. E Paulo disse o seguinte: que ele deveria ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério de ensino. Mas também diz que Jesus proclamava o Evangelho do Reino. O segundo aspecto que devemos destacar a respeito do ministério de Jesus Cristo foi a proclamação. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Se com o ensino Jesus queria convencer os homens a respeito da verdade, com a proclamação ele queria desafiar os homens a viverem essas verdades,
Ou seja, não basta o homem estar convencido da doutrina correta. É necessário que ele a viva. Não basta o homem estar convencido do Evangelho, ele precisa viver o Evangelho. Não basta apenas a ortodoxia, ou seja, saber a doutrina correta. É necessário também a ortopraxia, ou seja, a prática correta. A proclamação do Evangelho é um chamado para o homem se arrepender, para mudar de vida, para abandonar os velhos hábitos, os costumes, os pecados. O lema do Evangelho não é mude para vir, mas venha para mudar. A mensagem do Evangelho começa com arrependimento. Ela não começa assim: venha, receba a sua bênção e depois decida se você quer mudar. O chamado do Evangelho é radical, não permite olhar para trás, não permite ficar acalentando velhos vícios, velhas práticas, porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. E aqui a palavra de Cristo está dirigida ao coração do homem, para que o coração do homem seja transformado, para que o coração do homem seja mudado, para que o homem receba um novo coração. Mas diz que o ministério de Jesus Cristo também foi de cura. Diz que Jesus Cristo percorria todas as aldeias e cidades, curando todas as enfermidades. Nós vimos que, em primeiro lugar, com seu ensino, Jesus procurou alcançar a mente do homem. Em segundo lugar, com a proclamação do Evangelho, ele procurou alcançar o seu coração. E aqui o alvo é o físico do homem. Mateus diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. O texto no grego faz distinção entre as duas coisas. Doença, noson, daí vem nosocômio, que é hospital, significa doença crônica, aguda. Já a enfermidade, malaquian, significava aquela doença ocasional. E o que o texto está nos dizendo com isso? O que Mateus está dizendo? Que Jesus curava tanto as doenças do corpo quanto as doenças da mente. Que Jesus curava tanto as dores de cabeça quanto o câncer. Que Jesus tanto curava uma lepra quanto a esquizofrenia. O espectro do ministério de cura de Jesus Cristo era amplo. E quando eu usei a expressão Jesus curava, eu não quis dizer que Jesus perdeu o poder de curar. Mas eu quis enfatizar que Jesus exerce o seu ministério de cura hoje através da igreja. E veja bem, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou falando dos médicos. A medicina faz parte da providência, da graça geral de Deus para com a humanidade. Todas as técnicas cirúrgicas, todos os procedimentos médicos, todos os medicamentos são uma manifestação da misericórdia de Deus para com a humanidade no mundo. Ao falar de cura aqui, eu estou me reportando ao dom de cura, porque creio que esse dom não ficou apenas com os apóstolos. E a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela afirma a contemporaneidade dos dons, ou seja, nós cremos que todos os dons que se manifestaram no passado, na vida de Cristo, na vida dos apóstolos, eles são para os dias de hoje também. E penso, meus irmãos, que hoje, como igreja, somos bons no ensino. Pelo menos a nossa igreja tem se destacado como uma igreja capaz, uma igreja que leva a sério, zelosa com o ensino. É verdade que somos fracos na proclamação. Não somos uma igreja evangelística, uma igreja que proclama o evangelho como deveria, uma igreja que vai pelas poeiras da estrada, pelas ruas, pelos becos das cidades, anunciando o evangelho de Cristo. Mas eu creio que
no que diz respeito ao ministério terapêutico da igreja, nós somos quase nulos. Se curar é um dom do Espírito, eu não entendo por que, como igreja, não temos orado para que Deus o conceda na igreja, para que ela o exerça e seja alívio e bálsamo na vida das pessoas. E eu penso que em tempos como esses que nós vivemos, orar pelo dom da cura, pelo ministério de cura, para que Deus nos capacite para curar as pessoas, para repreender enfermidades. Que bênção seria a igreja num momento como esse. Eu não estou aqui, e me permitam dizer, não estou aqui anulando, não estou aqui dizendo, tirando a validade de todos os procedimentos, de todas as normas que devemos ter em tempos como esse, os cuidados, as precauções, os medicamentos que devemos tomar, tudo aquilo que for necessário. Não estou excluindo essas coisas, veja bem. Mas eu estou dizendo que, além dos médicos, além dos medicamentos, além de todos os equipamentos, Deus deu à igreja também o poder de curar. Eu não acho que isso seja uma coisa estranha à vida da igreja e do seu ministério. Jesus Cristo disse, não foi só aos apóstolos, mas disse à sua igreja, que coisas maiores do que ele fez nós faríamos, porque ele iria para o Pai, seria lá o nosso intercessor, e porque ele enviaria o Espírito Santo. E quando ele diz aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo, ele diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Se no nosso entendimento o ministério de Jesus Cristo é modelo e referência para os nossos ministérios, curar também é tarefa da igreja. Esse era o título de um dos livros do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Salta aos nossos olhos que o ministério de Cristo era integral. Se fala muito de missão integral. E que bom que se fale disso. Ele visava o homem no seu todo, mente, espírito e corpo. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, mesmo sendo pleno do Espírito Santo, não entendeu que falar a mente do ser humano para convencê-lo da verdade fosse uma negação da espiritualidade. Preste atenção nisso. Por isso, o estudo e o preparo para o ensino são de profunda importância, visto que estão alicerçados no ministério de Cristo e foram ratificados pelos apóstolos. Como nós vimos Paulo dizendo a Tito da necessidade de que o presbítero persuadisse, convencesse com argumentos. Sim, Deus não fez a nossa caixa craniana e colocou pó de serra, colocou alguma coisa só para preencher. Ele nos deu um cérebro e ele quis dizer com isso que nós devíamos usá-lo, o nosso entendimento, a nossa mente, para a glória do seu nome. Mas é um grande desafio. É proclamar a Cristo para que o homem mude de vida. Por isso que a proclamação do Evangelho é imperativo da igreja. No intuito de que, como igreja, possamos transformar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, através do anúncio do reino. Porque cada pessoa que vive a semelhança de Cristo, que vive o exemplo de Cristo, que é imitador de Cristo, se cada pessoa viver, imitar o exemplo de Cristo, eu não tenho dúvidas de que uma cidade será transformada. Esse exemplo ele aconteceu no passado, nos grandes avivamentos, que promoveu não só transformações significativas, especiais, as transformações espirituais, mas transformações sociais. Nós podemos citar o exemplo do movimento wesleyano na Inglaterra, que tirou crianças do trabalho, que
fez com que a jornada de trabalho diminuísse, que mudou uma realidade profundamente opressora para os trabalhadores daquela época, que tirou mulheres de prostíbulos, que mudou a vida de pessoas que viviam embriagadas, que eram adictas, que viviam o vício da bebida, das drogas. E a pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho integral, o Evangelho do Reino, transformou a vida de um país. Há historiadores que dizem que não fosse o avivamento de John Wesley, que gerou a Igreja Metodista, talvez a Inglaterra tivesse passado por uma revolução tão sangrenta quanto foi a Revolução Francesa. Por isso, meus irmãos, eu queria dizer, eu já ouvi muito e ainda um pouco desse eco, de gritar palavras de ordem como Natal, o Nordeste, o Brasil, são de Jesus, povo de Deus declara isso. Isso é tolice, irmãos. Isso é infantilidade, é uma atitude pueril. Se esse é realmente o desejo do nosso coração, nós só iremos transformar isso em realidade, anunciando o Evangelho do Reino aos homens, convocando-os ao arrependimento e não declarando palavras de ordens. Isso é inócuo. E se nós pudéssemos ver, saberíamos que isso não faz diferença nenhuma. Os principados e potestades só se incomodam quando a igreja, a exemplo de Cristo, percorre as cidades, as ruas, suas vielas, seus becos, para anunciar o Evangelho. E finalmente eu quero ressaltar o ministério de cura da igreja. Para nós, para muitos, um ilustre desconhecido. Eu quero, meus irmãos, desafiar a igreja nesse tempo de pandemia. A orar para que a igreja seja instrumento de cura. Orar para que Deus use os médicos, sim. Orar para que Deus use medicamentos. Mas orar também para que, por meio de nós, da nossa oração, por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas, Deus possa curar pessoas, Deus possa tirar pessoas de respiradores, nós possamos tirar pessoas de UTIs, nós possamos ver pessoas curadas para a glória do nome de Jesus. Que sejamos servos e servas cujas mãos tragam bálsamo e refrigério através da cura de toda sorte de enfermidade, inclusive também que nós sejamos instrumento de cura nesse tempo difícil, das doenças da mente e do coração, a depressão, a ansiedade, o estresse e todas essas coisas. Toda sorte de doenças e enfermidades, crônicas e terminais, comuns, temporais, na mente e no corpo, sejamos instrumento de cura. E tudo para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem devemos seguir e imitar na nossa vida, no nosso ministério. Amém. Irmãos, continuando adorando ao Senhor, nesse momento nós vamos orar e também louvar, e por um momento de oferta e de dízimo. É um propósito que você faz no seu coração de abençoar a obra do Senhor. Quantas vezes nós gastamos com tantas coisas inúteis, né, que não servem. E o Senhor diz assim: fazei prova de mim, se eu não vou te abençoar quando tu traz a oferta, certo? Quando tu dizima, se eu não vou te abençoar. Então creia que o Senhor vai fazer. E eu estou com Jéssica, para quem não conhece, a minha filha, e ela vai louvar ao Senhor com um cântico, enquanto você coloca no seu coração o propósito de abençoar a obra do Senhor. Se você não é dizimista, dê um passo de fé. Se você não é ofertante, creia que através desse louvor o Senhor vai fazer muito mais na sua vida. Nós cremos. O Senhor não precisa do dinheiro de ninguém, mas Ele quer que você dê um passo de fé, abençoando a sua obra,
Em nome de Jesus, creia. E Jéssica vai louvar com um cântico, depois ela vai orar, intercedendo por aqueles que deram um passo de fé neste momento. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Deus, por este momento, Pai. E viemos, Senhor, colocar diante de Ti o nosso melhor, te devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Glória. Que o Senhor venha multiplicar, Deus. O Senhor venha prover, Deus, sobre todo o lar, Senhor. Todas as pessoas que estão assistindo, Deus. E se tem alguém que não possa, Senhor, contribuir para a Tua obra, Deus, que o Senhor venha estar abrindo as portas, Senhor. Que o Senhor venha estar fazendo chover bênção, Senhor, para que o coração, Senhor, se abra para a bondade, Senhor, e venha doar e abençoar muitas vidas ainda, Senhor. Nós cremos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, Deus. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Eita, não tem faltado nada. Louvado seja o Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Façamos a nossa oração, encerrando assim esse tempo de culto e de adoração, nossa oração final, e depois nós vamos receber a bênção dos apóstolos. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nos permitiste estar reunidos como Teu povo, mesmo que de uma maneira diferente. Queremos pedir, Senhor, que cada palavra, cada oração, cada texto lido, que a meditação possam ter chegado aos corações do Teu povo e pela ação do Teu Espírito Santo se torne em realidade, em prática, para que a Tua igreja possa ser seguidora de Cristo e imitar o seu modelo e exemplo de ministério, e que assim seja conosco também como discípulos de Cristo. Dá-nos uma semana abençoada, guarda o Teu povo, as famílias do Teu povo, Deus, visita os que estão enfermos, restabelece, restaura, cura, Senhor, nós te pedimos, para a glória do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com seu povo aqui, em toda a terra, agora e para sempre. Amém.